Obrigada, Esgós, pelo convite. Estamos aqui em mais um podcast. Hoje o tema é PTGI, Patologia do Trato Genital Inferior. Meu nome é Karine Melo do Vivier, sou médica ginecologista, colposcopista e trabalho no Hospital Antônio Pedro como médica do ambulatório de ginecologia e de patologia cervical. E hoje vamos aqui entrevistar a professora Carolina Oliveira, que é minha colega de trabalho, né, Carol? Ela é professora adjunta de ginecologia da UF e também faz parte do ambulatório de patologia cervical e vulvar e de infecções vaginais. E hoje o tema da gente é falar um pouquinho sobre ISTs, né? Quando rastrear. Então, Carol, eu queria saber de você qual é o critério que você usa para poder rastrear uma IST numa paciente que te procura pela primeira vez. Obrigada, Karine, pela participação aqui. Obrigada, Esgorge, também pelo convite. Bom, é importante primeiro a gente entender, né, que o nome já foi mudado, né, de DST para IST, porque justamente a ideia é a gente rastrear mulheres assintomáticas, né? E eu acho que o rastreio da IST é muito mais amplo do que a gente pensava quando a gente falava em DST, né? Às vezes você imagina uma mulher com um parceiro fixo há tantos anos, você acaba nem pensando em IST, e na verdade não é bem por aí, né? Então, assim, já existem vários consensos que a gente precisa rastrear a clamídia e o gonococo em mulheres abaixo de 25 anos. E às vezes a gente fica preocupado com o preventivo, com até outras questões. A própria paciente insiste para fazer um preventivo, quando a gente já sabe que não é a idade-alvo, né, a partir de 25 anos, por uma série de motivos. Mas quando a gente faz o rastreamento abaixo dos 25 anos de clamídia e gonococo, a gente vai se surpreender com essa infecção, com essas infecções com uma certa frequência. E em países que isso já é instituído, se observa a redução, sim, da ocorrência de gestações ectópicas, de doença inflamatória pélvica. Então, é muito importante qualquer menina, qualquer mulher abaixo de 25 anos que tem vida sexual e que, porventura, não usa preservativo, em algum momento você deve rastrear clamídia e gonococo anualmente. Eu acho que esse é o principal, assim, lembrete que a gente tem que ficar na mente. Né? E como a gente já começou a falar, mulheres assintomáticas, aquele exame físico, exame especular normal, e a clamídia vai estar lá, o gonococo pode estar lá, né? Então a gente tem que pensar muito. E infelizmente não é a nossa realidade, né? Ainda mais no SUS, a gente vê as pacientes com dor pélvica crônica, os plantões chegando, aquelas pacientes com emergências, né? Das gestações tubárias, rotas. E as pacientes com doença inflamatória pélvica por essas situações que a gente não consegue tratar e rastrear. Apesar de ser descrito também, né, pelo protocolo do Ministério da Saúde, o rastreamento da clamídia e gonococo nas mulheres jovens, inclusive no pré-natal, a gente não tem o teste adequado para o rastreamento. Né? Então, como é que é feito esse rastreamento? É com pesquisa molecular, colhendo ali material, colo uterino e secreção vaginal, se for o caso. Né? Mas, infelizmente, na rede pública a gente não tem. Então, a gente acaba fazendo um diagnóstico, às vezes, clínico, mas se a gente está pensando em rastrear, é uma população assintomática. E aí a gente, né, não tem o teste. Então, isso é uma crítica que a gente faz, né, para levantar aí esse problema e, quem sabe, a gente conseguir o teste molecular também para o rastreio das ISTs. Mas, enfim, então, sempre ofereço e faço para as meninas abaixo de 25 anos. Outro ponto importante, sempre que a gente fizer o diagnóstico de alguma IST, seja ela qual for, você tem que oferecer à paciente o rastreio das outras. Né? Então, a gente que faz PTGI vê muito HPV, que é a IST mais comum do mundo. Você está à frente a uma paciente com uma infecção para HPV, com uma lesão, tá ok, você vai te pedir uma colposcopia, mas é um momento oportuno para você oferecer, colocar no seu laudo, ou lembrar para a paciente que ela deve rastrear as outras ISTs, né? E a gente tem no exame de sangue HIV, sífilis, hepatite B e C, né? Teste molecular para outras. E outra coisa que eu também queria falar é que, às vezes, quem nunca ouviu, né, a paciente falar, não, estou num relacionamento estável há um mês, 2 meses, e deixei de usar preservativo. Mas por quê? A gente fez um exame de sangue, estava tudo bem. No exame de sangue você vê pouquíssimas ISTs, né? A HPV, que é a principal, a gente não vê. Clamídia, gonococo, tricomonas, né? A gente não vê.
Então, a gente também deve orientar as nossas pacientes, né, com relação às outras possibilidades que ela não sabe. Ela não foi orientada nem sabe que elas existem, né? Sim, bem falado. E aí, a tendência é essa, as pessoas começam a namorar e em um certo momento larga, abandona a camisinha e aí você chega e pergunta, mas tá namorando há muito tempo? Tem um parceiro único que tem há quanto tempo? 2 anos. E aí, fez algum teste? Não. Então, pessoas que não têm um relacionamento estável, inclusive aquelas que têm estável, jovens, mas que nunca testaram, né? É super importante, né? Então, e só por fato de você ter uma IST justifica já rastrear outras, o HPV está em quase todo mundo, né? Você vai testar e vai pegar uma grande quantidade de pessoas com HPV e é uma grande oportunidade de buscar, né? E me conta uma coisa, sobre as complicações. O que você vê, o que você orienta os pacientes com relação às possíveis complicações de um não rastreio, não tratamento dessas ISTs? Pois é, então, bem lembrado, né? A clamídia é uma infecção mais comum até do que o gonococo, né? A infecção cervical. E ela tem uma característica que é preocupante, porque ela dá uma infecção ali subaguda. Então, ela vai causando ali uma alteração mais subclínica. Então, você não vai encontrar, às vezes, uma cervicite ali com uma grande manifestação, uma doença inflamatória pélvica com grande sintomatologia. São quadros mais arrastados, mais subclínicos. E aí, esse é o problema, né? Porque aí a paciente, anos depois, está investigando infertilidade e vai ver que tem um fator tubário, ou já chega com uma gestação ectópica, ou já evolui anos depois de uma dor pélvica crônica e você não sabe o motivo, né? Então, essas são as principais complicações que a gente vê. E, como eu já falei, é descrito que esse rastreio anual, né, nas meninas abaixo de 25 anos foi capaz de reduzir em pelo menos 25% a ocorrência dessas complicações. Sim, né? ainda tem na gestação, né, Carol? Que é uma indicação, né? Exato. Isso é uma indicação formal até, mas o teste não tem no SUS, né? De você fazer no primeiro trimestre, né? E, se não me engano, em pacientes de risco, fazer no terceiro trimestre também, não é isso? Sim, para clamídia e gonococo. Isso, para evitar o risco de ruptura prematura das membranas, né? Parto prematuro. E a infecção neonatal Isso, também. infecção neonatal também, que é bem importante. E as pessoas, muita gente ainda pede a sorologia no sangue, né? Isso não tem muito significado clínico pra gente, né? A sorologia para clamídia, ela tem baixa acurácia, ou seja, a sua positividade não necessariamente está relacionada à infecção por clamídia genital, e a negatividade também não exclui que ela está com uma infecção por clamídia naquele momento. Então, a sorologia não deveria ser, né, o teste ali de escolha para esse diagnóstico, né? Realmente é a pesquisa molecular que, infelizmente, a gente ainda não tem, né? E outra coisa é lembrar de outras doenças, né, como a própria sífilis, que é uma epidemia aí eterna, né? A gente acha que está longe da gente e não está. Também é uma IST que está em qualquer lugar. Você vai na maternidade, metade das enfermarias tem pacientes puérperas, né, com sífilis detectada, né? E é um problema de saúde pública, né? Porque as pessoas não testam, tem um teste rápido super disponível nas unidades básicas e as pessoas não sabem. Uma vez eu ouvi de um amigo meu, eu falei assim, mas sífilis? Mas não vejo ninguém falando. Eu falei assim, porque não testa, né? Assim, ninguém testa, ninguém descobre. HIV também é uma coisa que as pessoas só testam na gestação ou quando vai doar sangue. Não é a prática que as pessoas têm de fazer o teste, né? Então, bem lembrado essa parte da questão do testagem. E HIV já está mais que sabido. Hoje em dia tem a questão da profilaxia pré-exposição, né, que está ajudando muita gente. Inclusive, é uma indicação para rastreio de clamídia nessa população. Sim. Né, que isso muda também. Acho que também profissionais do sexo, tem outras indicações. Também múltiplas parcerias. Isso, uma parceria que teve um novo contato sexual também, né, mesmo com aquela pessoa. Né? Então, e a gente tem que lembrar também de investigar as parcerias. E, se não for possível testar, dependendo da situação, já tratar. Né? Fazer um tratamento presuntivo, porque senão a gente não acaba também com a cadeia de transmissão. Né? Agora, outra coisa que eu queria lembrar é sobre o painel IST. Importante tema. Né? Porque a gente faz lá, eu quero pesquisar clamídia e gonococo, e vem aquilo tudo pra gente. Né? Tudo bem, tricomonas é importante. Agora, é importante que as pessoas saibam, né, com relação aos micoplasmas e ureaplasmas. Tá? O ureaplasma parvum e o micoplasma hominis e o ureaplasma urealyticum são todos
parte da flora vaginal normal. Não é IST, eu não sei porque está ali, tá? O Mycoplasma genitalium é o único que, de fato, é uma IST um pouco mais rara, que pode estar associado a cervicites mais recorrentes, de mais difícil tratamento, tá? Mas as pacientes ficam doidas quando vem lá o painel IST positivo, ou seja, ela tem uma infecção sexualmente transmissível e você vê um ureaplasma. Gente, isso faz parte da flora. Não e tem a mulher fica desesperada, né? Termina no namoro, casamento, então... Aí ela trata, faz o teste de novo e está lá de novo, porque é da flora dela. Sim. Né? Então, não tem como tirar uma bactéria que faz parte da nossa flora. Né? Então, é importante também que as pessoas entendam. A gente tenta explicar para os laboratórios que não é preciso rastrear aquilo tudo, mas aí vem informações burocráticas de que, porque tem que fazer daquela forma, e se fizer, explicar para a paciente não se assustar caso venham positivas bactérias que fazem parte da flora normal. Tá? Então, isso é outra coisa importantíssima nesse rastreio de ISTs. Então, eu acho que a gente não pode esquecer de rastrear clamídia e gonococo antes de 25 anos, pensar em todas as outras ISTs em pacientes de risco, em pacientes que têm um diagnóstico de qualquer IST, lembrar das parcerias, especialmente aquelas de até 60 dias, né, do contato com aquela pessoa. Que mais? E no painel IST, tomar muito cuidado quando vierem, então, os ureaplasmas e o Mycoplasma hominis positivo, que fazem parte da flora. Então, tá bom, Carol, muito obrigada pela entrevista. Então, vamos agora aguardar o próximo. Obrigada. Obrigada.